liderar a oração, tem que ser aquela que mais conhece o Alcorão, independente da idade dela. E colocou isso como uma obrigação. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: إذا تفرتم فليكونكم أقربكم وإن كان أصغركم وإذا أمرتكم فهو أميركم. E se vocês estiverem viajando, um de vocês que tiver mais conhecimento do Alcorão vai liderar as orações, mesmo que seja uma criança. E esse que liderar as orações vai ser o líder de vocês durante essa viagem. Então veja, o profeta colocou a questão da liderança, tanto na oração como nos assuntos que tem a ver com o dia a dia dele durante a viagem, na mão daquele que é o mais capacitado, mesmo sendo uma criança. E o mais capacitado é quem? Aquele que mais conhece o livro de Deus. E na Amr ibn Salama, que o pai dele se tornou muçulmano, voltou para o seu povo e começou a divulgar. E falou: olha, o profeta Muhammad condenou a gente a fazer oração dessa forma em tal horário, dessa forma em tal horário. E disse que aquele que tem o maior conhecimento do Alcorão é que tem que liderar a oração. Calma, tinha 6 anos de idade. Todo o grupo se virou para ele e disse: então você que tem que liderar a oração. Por quê? Porque ele aprendia com os viajantes que passavam pela região dele o Alcorão. E de todos que estavam ali, era o que mais conhecia o Alcorão. Então colocaram ele para liderar a oração. E durante a oração, a roupa dele costumava subir e mostrar algumas partes do seu corpo, porque ele não tinha muitos recursos. Então chegou uma das mulheres da região e falou: peguem uma roupa, comprem uma roupa, e deem para aquele que lidera a oração de vocês, ter uma roupa decente, uma roupa boa para liderar a oração. E assim fizeram. E ele disse: eu nunca me senti tão feliz com alguma coisa como me senti quando eu ganhei aquela roupa que eu passei a usar para liderar a oração. Então veja, o profeta Muhammad não menosprezava a pessoa pela idade que ela tinha. Ele valorizava, uma vez que ela tinha a capacidade, ela assumia a responsabilidade. Então, prestemos atenção nisso. Vejam bem, e a responsabilidade de liderar a oração é uma das mais importantes, e uma das maiores responsabilidades que tem, porque o imã, ele carrega a oração de todo mundo que está atrás dele. E ele colocava crianças para assumir essa responsabilidade, uma vez estando capacitadas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, quando tinha que corrigir o erro cometido alguma criança, ele sempre corrigia com boas palavras, com jeito, com delicadeza, jamais gritando, batendo nas crianças. E esse é um ponto de se prestar muita atenção. E essa geração que foi educada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi classificada como a melhor geração já surgida. E veja como o profeta sallallahu alaihi wasallam educava as crianças. Uma vez, uma das crianças disse, eu estava comendo junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a minha mão brincava pelos pratos, na hora da comida. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Brigou com a criança: lá você é mal educada, está botando a mão em todos os pratos. O que ele fez? Falou: garoto, quando você for comer, primeira coisa, fala Bismillah, em nome de Deus. Em seguida, coma com a sua mão direita e coma daquilo que está na sua frente. Não fica brincando com o resto da comida. Esse garoto, ele disse: a partir desse momento, essa passou a ser a minha forma de comer. Eu nunca mais deixei de fazer essa sunna que o profeta me ensinou. Sempre que eu ia comer, falava Bismillah, comia com a mão direita e sempre comia da minha frente. Então veja, o profeta chegava com delicadeza e de imediato recebia a resposta da criança. A criança de imediato aplicava o que ele estava ensinando. Abdullah ibn Umar era criança e o profeta queria ensinar ele o quê? A prática das orações facultativas também, principalmente a oração no último terço da noite, que é muito importante para lapidar a alma do ser humano. É uma recomendação muito forte dentro do Islã. Então ele virou para o Abdullah ibn Umar e falou: Abdullah ibn Umar seria o melhor dos homens se ele levantasse à noite e fizesse as orações. Abdullah ibn Umar, quando ouviu aquilo ali da boca do profeta Muhammad, falou: a partir daquele momento eu passei a levantar todas as noites em adoração. Não perdi uma única noite sequer, sem que eu levantasse para fazer minhas orações. Então veja, o profeta chegava num bom dia no coração da criança,
sempre com boas palavras, com cuidado. Uma vez, o seu neto, Hassan, ele chegou, acho que foi Hassan, isso, foi Hassan. Ele pegou uma câmara e tinha sido dado como caridade para ser distribuído para as pessoas, e colocou na boca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria ensinar ao neto dele e ao restante das familiares dele que a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não podia se alimentar de nada que fosse de caridade. A caridade era para ser distribuída às pessoas. O que ele fez? Gritou para o neto dele. Ele falou, uma expressão persa, significa não, de repreensão, está sujo, alguma coisa desse sentido. Tira da boca. Aí a raça foi e tirou. Aí ele falou, olha, a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não pode se alimentar jamais de uma coisa que seja caridade, que tenha sido dado por caridade. Tudo que for dado por caridade tem que ser distribuído. Então veja como ele tinha um cuidado na hora de lidar com as crianças. Uma recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era com relação à justiça entre os filhos, que não se preferisse uns aos outros, independente do sexo, sejam homens ou mulheres. Esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temam a Deus e sejam justos para com seus filhos. A história desse dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que uma vez uma mulher virou para o marido e disse: presenteie esse nosso filho com um servo ou um pomar. Tem essas duas versões do hadith. E coloca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como testemunha disso. Aí ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: profeta, a minha esposa pediu que eu desse para esse meu filho pomar, um servo, enfim, e pediu que você fosse testemunha disso. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam virou para ele e disse: acaso você deu o mesmo para os seus outros filhos? Aí ele falou: não. Aí ele disse: temam a Deus e sejam justos para com seus filhos. Uma outra versão desse hadith ele disse: não me coloquem como testemunhas disso, porque eu jamais posso ser testemunha diante de uma injustiça. Então veja o cuidado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha com o sentimento das crianças e a questão da justiça. Você deu uma coisa para o seu filho, tem que dar para o outro filho, você tem que ser justo. A não ser que haja uma necessidade que faça com que você tenha que dar para um filho e não dar para o outro. Nesse caso, os sábios dizem que tem que explicar para aquela criança por que o outro está recebendo e por que ela não está recebendo. Para quê? Porque ela não fique uma mágoa no coração, não fique com mágoa com os pais e não fique com rancor do seu irmão que recebeu e ele não.